Seja bem-vindo a mais um novo episódio do Segue o Plano. E hoje eu vou começar diferente, viu, Gerson? Hoje eu quero trazer uma reflexão, antes de apresentar o nosso convidado, de uma amiga minha, a Carol. E Carol, inclusive, abraço. Ela falou uma coisa pra mim que me marcou muito, que pra gente ver a ilha, a gente tem que sair da ilha. Onde eu quero chegar, que pra gente ver a Amazônia, ver o Pará, a gente tem que sair daqui para ter uma visão melhor. E nada mais justo do que trazer alguém que tem essa visão bem apurada. E hoje aqui com a gente, Samuel Gabay, fisioterapeuta de formação, Isso. Certo? E hoje presidente e idealizador da Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Israel aqui no Pará. Samuel, bem-vindo. Ricardo, bom dia, mais uma vez pelo convite. Nos encontramos num evento que também foi fantástico o evento. Isso, e lá com o tivemos Bruno, a um abraço pro oportunidade, Bruno. um abraço para o Bruno também. Na verdade, graças ao Bruno que ele nos apresentou. Mas eu quero aí agradecer pelo convite. Realmente, nós começamos a ideia da Câmara de Comércio. Isso foi em mais ou menos 2022 para 2023. Nós estávamos num evento, inclusive num casamento, onde um amigo nosso do Rio de Janeiro falou: cara, eu tenho que te falar uma coisa, vou te fazer um convite. Você não tem interesse de abrir uma Câmara de Comércio aqui em Belém? Eu já tenho uma no Rio de Janeiro e a gente faz essa ponte de negócios, essa ponte de intermediação de negócios. E aí me veio um pouco na memória, né? Na verdade, desde 2014 para 2015, que morei em Israel, me mudei de país, na verdade, em 2014. E lá em Israel sempre as pessoas perguntavam: de onde você é? Quando você fala que é do Brasil. Cara, as três coisas que eles mais falavam: açaí, sandália havaianas e bandeira do Brasil. Sandália havaiana era uma marca. Já. Era uma marca. Então eu já cheguei a ter uma oportunidade na praia de uma pessoa querer trocar comigo a minha sandália por uma camisa de futebol lá, do Sério? Maccabi Tel Aviv. Ele falou: cara, eu te compro essa sandália. De tão fascinado que eles são por tudo que tem a bandeira do Brasil. Tu tem agregado nela, né? Exato. E aí, nesse evento, esse amigo nosso nos chamou e falou: cara, eu acho que vocês têm que profissionalizar o que vocês já estão fazendo. O que a gente fazia? Eu fui para Israel, eu sempre tinha os contatos de Belém, principalmente, morei em Belém muitos anos. Sempre eu tinha contato de alguém que trabalhava ou com açaí, ou com carne, ou na área do agro, principalmente. E aí a pessoa, às vezes, me mandava uma mensagem, me ligava perguntando: Samuel, tu conhece alguém aí que queira comprar açaí, por exemplo? Eu falei: olha, tem pessoas interessadas. Eu acabava fazendo, sem ser profissionalmente, esse link de contato. Tu tava aprendendo aí, né? Aprendendo, já cara. Embrião da e câmera aquilo aí. ali sempre foi me dando: poxa, eu acho que dá para fazer uma coisa mais profissional. Eu, de formação, sou fisioterapeuta, trabalhei muitos anos com a fisioterapia, só em hospital, quase 6 anos de hospital, UTI. Trabalhei no Covid também, o pós-Covid. Então, é um nicho que as pessoas me perguntam: cara, o que um fisioterapeuta está fazendo hoje como presidente de uma Câmara de Comércio e Indústria? Na verdade, o que eu abracei a ideia? É a oportunidade. Quando eu morei em Israel, eu tive a oportunidade de ver um mundo diferente do comércio, um mundo diferente profissional. Trabalhei muitos anos em hospital, e quando eu saí desse nicho, eu abri a minha cabeça para outras oportunidades. Samuel, eu vejo algumas coisas interessantes no que tu estás falando. Uma é realmente estar disposto a aceitar a oportunidade que a vida te traz. Exato. Não é? Eu acho isso interessantíssimo e poucas pessoas têm isso. E outra é essa bagagem cultural que tu tens, cara, que é onde eu quero chegar, que é o tema do nosso podcast. O que a gente tem que eles precisam? O que tu chegando lá viu, cara, eles precisam disso, e eu, já com esse embrião, vou tentar trazer para cá. Essa pergunta, Ricardo, é muito interessante. O último censo de 2023, hoje a população são 9 milhões de habitantes, do qual existe um consumo interno, cerca de 80% do que Israel hoje consome, ela importa. Então você já tira essa ideia de que eles praticamente de necessidade, não só de necessidade. Lá em Israel, a maioria do país é desértico. Só que foi criado, o que Israel se desponta? Na tecnologia. Criaram sistemas de irrigação, que essas irrigações que são feitas principalmente na lavoura e na agricultura, eles vendem a tecnologia para o mundo todo. Só que eles não são produtores da maioria das matérias-primas que nós temos aqui. E um dos exemplos maiores que eles são alucinados é o açaí. Realmente consome muito lá. Consome muito. Eles fazem sorvete, são viciados em sorvete. Eles fazem bebidas misturadas do açaí com outras frutas também. Eles são muito, muito bem-vindos nesse setor.
principalmente o café, eu falei com o Bruno também, o café, eu fiquei impressionado de ver o consumo do café em Israel na pandemia. Esses números foram feitos pelo Jerusalém Post. Cara, 3 milhões de xícaras por dia. Você imagina? Cara, é muito café. É muita cafeteria. Bruno, você vai... te muda pra lá, Bruno. Exato. Você vai em cada esquina, você tem a cultura de tomar café. Entendeu? Então você socializa com o café também. Então eu comecei a ver com uma outra perspectiva o mercado, do qual sempre me procurava. Samuel, você conhece alguém que venda canga de praia com as bandeiras do Brasil, com aquela estampa muito tropical? Eu falei, olha, não colorida, conheço, né? Mas já posso ir atrás. E foram chegando demandas, eu já morando em Israel, de possíveis negócios. Quando voltei em 2019, cheguei com a cabeça, não, vou voltar a trabalhar com a fisioterapia. Quero mais fácil. Quero o que eu me formei, que eu sabia, fiz vários cursos. Eu falei, cara, a oportunidade sempre está surgindo, porque eu já no Brasil, em Belém, chegando a pandemia, o mercado não parou. As pessoas precisavam se alimentar, precisavam se vestir, precisavam tomar remédios. E aí as pessoas voltaram a me procurar, isso 2021 para 2022, a respeito de matéria-prima do Brasil. Principalmente a área mais assim, alimentar, muita carne, muito grão, e principalmente a parte de laticínios também. Aqui no Brasil eles fabricam muito laticínio. Cara, aí eu te pergunto, a marca Amazônia é forte para lá? Muito forte. A palavra Amazônia é muito forte. Eu te falo que eu fui numa exposição de artes em Tel Aviv, num dos museus de Tel Aviv, e eles fizeram uma exposição de arte de um fotógrafo, eu não recordo agora o nome exato do fotógrafo, mas os ingressos eram esgotados, eu não entendi por quê. Porque falava da Amazônia, trazia a floresta, trazia a fauna, a flora, a forma como o ribeirinho vive, como ele tem a cultura dele. E isso eu fiquei impressionado, como é que chegou até lá, em pleno Oriente, em pleno Tel Aviv, entendeu? Cara, uma exposição tão bonita. É diferente, né? A gente vê que realmente, pelo menos pelo pouco que a gente vê, é uma cultura bem diferente e isso chama atenção. Mas, falando agora um pouco mais de negócio, Samuel, o que o Pará tem de demanda reprimida? O que tu acha que São várias perguntas que já vem na minha cabeça. Uhum. Do empresário daqui da nossa região, não só do Pará, da Amazônia como um todo. O que tu acha que eles estão falhando para poder acessar o mercado exterior? E onde é que a Câmara do Comércio Brasil-Israel consegue ajudar essa galera, cara? Essa pergunta também é muito interessante. A Câmara, na verdade, ela foi criada uma associação justamente para ajudar a fomentar o negócio entre Brasil e Israel. Eu já vou até um pouco mais além, já não estamos mais Brasil e Israel, já temos braços em Portugal e nos Estados Unidos. Exterior mesmo, comércio pessoas exterior. Que são do Brasil, mas estão ligadas à comunidade e querem abrir o leque de opções. Então, o nosso papel hoje como Câmara de Comércio aqui em Belém, nós estamos aqui para fomentar justamente a oportunidade de negócio. Israel tem muita tecnologia, ela tem uma mão de obra qualificada imensa, só que falta muita matéria-prima. Então, essa intermediação de conhecimento, principalmente entre Brasil e Israel, a gente fez um levantamento também do ano passado. Existe acordo de livre comércio entre o Brasil e Israel, principalmente na área da agro, da tecnologia e na venda de carnes. Então, isso abre um leque de possibilidades para muita coisa aqui em Belém. Samuel, tu já viste algo relacionado à biotecnologia? Eles consomem algo nesse sentido? Sim. Lá Israel é considerado o terceiro país mais biotecnológico, principalmente vegano, onde há o maior número de restaurantes veganos e vegetarianos que são produzidos no próprio país. Você sabe que eles foram precursores, Israel foi precursor no desenvolvimento da cultura do plantio do tomate cereja. Isso aí foi... A história é muito interessante, eu posso te resumir a história. Não conta, a gente gosta de história. Na verdade, o que acontece? O engenheiro agrônomo morava numa região do norte de Israel, onde era muito árida, muito seca. E aí ele foi fazer uma reforma na casa dele. E ele reformou o jardim. Quando ele reformou o jardim, ele plantou grama, achando que a grama ia ser sustentada. Houve um vazamento na tubulação. E todo local que a grama não era irrigada, morreu. O único ponto que a água ficou gotejando era o local verde. Ele foi lá, abriu um buraco e viu que num tubo, que lá eles usam tubulação de plástico, ele viu que ficava gotejando por dia, vai saber quantas gotas. Ele teve a sacada de vender a ideia de gotejamento, irrigação por gotejamento. Hoje ele patenteou, hoje já é patenteado há muitos anos. Hoje ele é um dos maiores precursores de irrigação no país e no mundo. Por gotejamento. Por gotejamento. Por um erro. Por um erro que ele foi em cima de
de um erro pra problema. Gente, né, exatamente, ele é muito visionário, né? Bem visionário. Mas assim, só para você ter noção da capacidade que Israel tem de desenvolver tecnologias para ajudar justamente a sociedade, tanto no âmbito da saúde, da alimentação e principalmente, cara, de utilizar a matéria-prima regional para você ter um mercado internacional. Sabe o que eu penso nisso aí? É que é cultura. A nossa cultura aqui na região norte, eu já tive algumas conversas e é algo bem polêmico. Por a gente ver um lugar que realmente tem muita coisa, é bem farto, a cultura de vamos olhar um problema e ver que naquele problema pode ter alguma solução, a gente não tem. Como tem lá em Israel, né? Sim. Porra, de um problema aí surgiu uma puta de uma solução. Exato. Aqui, se um cano estoura, o cara vai trocar o cano porque o cara vai e pesca, o cara pega uma fruta aqui. Sim. Tu acha que esse conflito de cultura, cara, explica muito por que a gente não investe tanto em termos de tecnologia, em termos de exportar? Tu acha que falta um pouco desse sangue no olho pra gente, cara? Sim, eu acho que isso é muito cultural, Ricardo. O israelense, ele é uma pessoa que ele é habituado a resolver tudo que ele precisa resolver, entendeu? Eu vou te dar um grande exemplo. As pessoas com qual eu trabalhei, você olhava assim, o meu chefe, por exemplo, eu trabalhava numa empresa de segurança no aeroporto Ben Gurion, e aí o meu chefe, ele era ex-combatente do exército. Mas o cara fazia de tudo um pouco. Um belo dia ele convidou a gente para um almoço na casa dele. Chegamos lá, o cara estava pintando a casa dele. Você imagina, pô, o cara lá no escritório, é o chefe do chefe, super rígido. Eu chego na casa dele para um jantar. A mulher dele mandando ele pintar. Sabe, ele lá na sala dele todo pintado. Então, cara, eles metem a mão na obra, eles metem a mão na massa, eles não têm aquela cultura de dizer, não, vou chamar alguém, não desmerecendo. Aquele ego de não posso fazer. Exatamente. Lá não existe isso. Lá a pessoa precisa resolver, vamos lá e resolvemos. Eles são muito decisivos, eles são muito proativos. Isso aí eu aprendi muito. Resolutivos. Resolutivos, exatamente. Cara, então, é isso. Eu falo muito com o Potiguar a questão de procrastinar. A gente, pelo menos eu vejo aqui, tá, pessoal, uma opinião bem minha. A gente tem não sei o que a gente tem na nossa cultura, que a gente tenta procrastinar o máximo possível, né? É a lei do menor esforço, mas às vezes a gente deixa de fazer muita coisa importante. Sim. Que eu vejo pra fora, não. Se eu tenho que fazer, eu faço. Exato. Não é? A cultura do judaísmo é assim. Tudo que acontece, mesmo de bom ou de ruim, você tem que tirar um lado positivo daquilo. Então, você vê hoje, infelizmente, na situação que eles estão vivendo, nós estamos vivendo, né, de conflito, mesmo com conflito, mesmo com essa eminência de uma guerra até maior, mundial, o comércio não para, a indústria não para, as pessoas se alimentam, continuam vivendo a vida. E a procura cada vez mais. A pandemia mostrou isso, né? Exatamente. A vida continua. São Exatamente. Situações que vão acontecendo. A gente Exatamente. pode pausar, mas não Exatamente. para. E um dado interessante que eu queria trazer também para vocês. Hoje, nós somos confederados à Confederação Nacional das Câmaras Brasil-Israel aqui no Brasil. Nós temos aí um braço, na verdade, com o nosso embaixador que esteve aqui há pouco tempo atrás. E nós estamos hoje presentes já em quase 18 estados no Brasil. Ou seja, nós estamos criando essa capilaridade justamente para fomentar negócios não só no Pará ou em Belém, que é onde nós estamos sediados aqui em Belém, mas no Brasil todo. Nós temos aqui um grupo que são mais ou menos 700, 800 participantes, do qual você vira para mim, Ricardo, eu tenho uma demanda, Samuel, eu preciso, um exemplo, eu preciso de laje pré-moldada. Eu não sei quem tenha, você me passa essa demanda, pronto. Você me passa essa demanda, eu já fiz essa experiência. Cara, em 10, 15 minutos eu jogo no grupo, alguém vai me procurar. Alguém vai dizer, olha, eu trabalho com isso, vamos marcar uma reunião. Então nós temos uma possibilidade de negócios já voltado até para o COP 30 que vai acontecer ano que vem, justamente para trazer o quê? A expertise, o know-how que Israel tem em grandes eventos. Cara, essa cultura judaica que a gente estava falando aqui no off é uma coisa que me fascina e eu pesquiso muito. E isso que tu trouxe de vamos cooperar é uma coisa que eu boto e coloco muito no escritório. Somos 20 aqui. E dos 20, uma boa parte somos parceiros. Aqui o Potiguar é parceiro, o Gerson daqui é parceiro. A gente cria um ecossistema favorável para todo mundo. Claro. Que para mim, eu vou usar a palavra forte, eu copiei. Eu copiei do judeu. Mas tudo que é bom a gente copia. Copia, cara. E principalmente porque dá certo, né? Sim, vocês claro, criam, vocês claro. têm essa dimensão de vamos prosperar junto. Porque se todo mundo estiver bem, impossível não estar bem. Claro. É mais ou menos isso a cultura? A cultura é essa. Na verdade, o judaísmo, ele prega muito isso. Ele pega o amor ao próximo, o respeito ao próximo. Então, o meio que ele praticamente vive, todos têm que estar bem. Ele faz questão da pessoa se sentir bem, da pessoa conseguir viver bem. Sim. Uma cultura muito interessante, quando eu cheguei em Israel,
já com 20 dias em Israel, a gente ia a alguns eventos, na sinagoga, as pessoas perguntavam, você já está trabalhando? Já procurou emprego? Você quer que eu te ajude? É aquela necessidade de fazer com que você se sinta útil, produtivo e ganhe o seu dinheiro. E que vai transformar a comunidade mais produtiva. Exatamente. Não vai ser um problema para a comunidade. Exatamente. Não é, cara? Eu acho incrível. Pegando esse gancho, eu quero te trazer umas informações aqui, ó, que a gente pegou. Israel consome diversos produtos da Amazônia, principalmente na área de alimentos, madeira, produtos florestais, óleos, extratos naturais, frutas tropicais como açaí, que tu falaste, cupuaçu, castanha. Israel importa madeira, derivados da Amazônia, enfim. Dentro de toda essa gama, tirando o açaí, que tu vai falar que é algo que consome muito, o que tem mais aceitação lá daqui da Amazônia, cara? Olha, da Amazônia, nós fizemos uma experiência, nós temos alguns acordos já de comércio, já em andamento, na verdade, de projetos que já com pessoas na área do artesanato marajoara, artesanato daqui do Pará. Eles consomem cultura. Alucinados. O povo é muito culto, o povo ele aprecia muito museu, muitas exposições de arte, peças de teatro, cultura, principalmente na música. Eles são muito bem-vindos assim na música. Arte de uma forma geral. Arte de uma forma geral. Mas falando na área de comércio, eu vejo muito assim. Israel, hoje, a nossa demanda via a confederação, Israel ela vende muito tecnologia, ela vende muito solução para o problema que as pessoas têm. O que nós podemos fazer aqui em Belém é levar o que nós temos de melhor, são nossas frutas, nossos produtos, principalmente a nossa expertise em relação a cosméticos. Olha só, a andiroba, o israelense não sabe nem falar o nome andiroba. Não consegue falar. A palavra. Imagina, a andiroba ela tem um poder anti-inflamatório que muitas medicações sintéticas. E na época que a gente estava tentando levar esse produto da Amazônia para Israel, a Pfizer fez uma pesquisa onde ela fez exatamente em números que a probabilidade de você melhorar com a óleo essencial da andiroba e um anti-inflamatório era muito maior. Então, olha a capacidade que a gente tem de ganhar com os nossos produtos, trazer. Israel, você tem que entender o seguinte, Ricardo, Israel é uma vitrine para a Europa. Existe todo ano, geralmente em novembro, existe a maior feira industrial, tanto do alimento, da tecnologia, em Tel Aviv. Chama-se Israel Food. Eles falam da comida, mas eles trazem toda a tecnologia. A comida é só o pano de fundo, é só para chamar o cara. Porque a comida é o seguinte, a cultura judaica, se você for na minha casa, eu vou te oferecer alguma coisa para comer. Depois a gente conversa. Enche a barriga, fica bem, depois Exato. A gente fala de negócio. Com barriga cheia, ninguém fica chateado. Não fica. E aí, essa vitrine, por que eu falo que Israel é uma vitrine? Você imagina, as maiores potências mundiais e marcas mundiais estão nessa feira. Eu posso dizer que é por isso, porque o nível de exigência é alto? Muito alto. Tipo, se eles aceitam comprar daqui é porque tem um padrão mínimo de excelência. Muito alto. Ainda tem mais um porém. Eu não sei se você sabe, mas nós temos uma normativa para consumir produtos que tem que ser cachê. Cachê é um selo que ele é vistoriado. Esse cachê é como se fosse uma autorização dada por uma pessoa responsável, geralmente um rabino, do qual aquele produto não tem nenhum componente que seja proibido para o judeu comer. Então, também na Câmara, nós fazemos esse serviço de chamado, já em português, cacherização de produtos. Já fizemos aqui vários produtos, tanto alimentícios como, por incrível que pareça, produtos que a gente nem imaginava que deveria ter o selo para entrar no mercado. Tipo o quê? Tu pode dar um exemplo? Cara, eu vou te falar. Falei do açaí, vela, por exemplo, tem velas que são... obrigatoriamente tem que ter um tempo de queima e ela não pode utilizar na cera dela nenhum tipo de resquício animal, porque a vela é muito importante para toda sexta-feira, por exemplo, no nosso culto tem que acender vela. Então, tem uma gama absurda de produtos que a gente consegue, com as parcerias que nós temos, fazer. Por exemplo, tu tens uma empresa, que eu falo muito isso pro Bruno também, eu estou citando muito o nome do Bruno. Eu também. Ele deve estar se coçando essa hora. Pessoal, só para vocês entenderem, o Bruno é um parceiro muito grande aqui do escritório, traz um café muito especial, foi quem me apresentou aqui, o Samuel, para mim é um puta de um empresário aqui na região. Sim, muito bom. O exemplo do Bruno, por exemplo, para cacherizar o produto dele, para tornar cachê para ser consumo em Israel. Geralmente, fruta e grão, ele já é por si só, você não tem a mistura, não tem a mesclagem. Só precisa certificar, né? Exatamente. Essa certificação nós fazemos todo o acompanhamento junto com a empresa, com a indústria ou até mesmo com o pequeno produtor. E a gente faz justamente, a Câmara tem esse trabalho de fazer esse acompanhamento
para dar justamente fidelidade ao cliente e ser abertura para um mundo todo. Samuel, eu vou te colocar agora numa posição ruim agora. Vou te chamar para ser meu consultor aqui. Surgiu uma ideia. Pô, o Ricardo quer exportar para Israel. Eu quero levar, sei lá, um grão, uma raiz, uma essência, alguma coisa desse sentido. Se eu procurar a Câmara, vocês me ajudam? Desde o início a saber o que eu preciso investir, os certificados, tudo. Sei lá, um óleo essencial. Eu quero mandar um óleo essencial para lá para Israel. É interessante isso. Nós tivemos há 2 semanas atrás uma conversa por compliance, a gente ainda não pode revelar, mas justamente voltado para essa área de cosméticos, entendeu? E assim, a Câmara ela tem o papel justamente de fomentar esse processo de chegar até Israel o teu produto, do qual nós temos assessoria rabínica para fazer todo o processo que precisa da certificação. Nós temos também todo o processo jurídico, nós temos o nosso diretor jurídico, nós temos todo o processo também de contatos com Israel, de um possível comprador, ou até mesmo indústrias, as grandes indústrias. Hoje tem a Pfizer, que é a maior indústria hoje em Israel, que fabrica não só medicações, mas cosméticos em geral. A segunda maior fábrica do mundo está em Israel. Mas tu conseguiria me falar assim, Ricardo, isso que tu queres fazer não vai rodar lá? A gente faz, na verdade, uma pesquisa de mercado. Vocês conseguem? A gente consegue ter acesso a essa pesquisa para justamente ver se é viável para você vender. Porque o intuito da Câmara, o que é? Trazer sócios, fomentar negócios e fazer com que o teu produto, o teu negócio, ele cresça cada vez mais. Principalmente para a vitrine externa do país. Entendeu? Nós temos um grande leque aí de oportunidade agora no COP30, que eu acredito que será o start para Belém decolar de vez. Cara, pegando o gancho da COP30, eu quero te fazer uma pergunta que a gente está fazendo para algumas pessoas aqui. O dinheiro vem, Samuel, todo mundo sabe, está vendo obras e tudo mais. Será que fica? Olha, Tu como Câmara, o que tu achas, cara? O dinheiro fica? Os nossos projetos públicos que a gente tem acompanhado, a intenção é justamente essa, é ficar. Vou te dar 2 exemplos. Nós temos a capacidade de trazer, por exemplo, pessoas gabaritadas da área da segurança pública, por exemplo, para fazer treinamento em grandes eventos. Então, esse incentivo do governo vai ser feito para um treinamento, por exemplo... E sobre segurança pública era melhor que Israel, né? Exatamente, vai ficar, entendeu? É nesse intuito que a gente justamente está caminhando para fazer com que as coisas em Belém, elas não podem mais... já teve, já foi, já aconteceu. Não, o nosso papel também como Câmara na área social é justamente perpetuar não só a tecnologia, mas perpetuar os projetos que a gente tem de soluções até urbanísticas, soluções de segurança pública. Que fica uma herança, né, cara? Exato, para deixar um legado aí, a gente fazer a melhora da cidade. Belém é uma cidade lindíssima, Belém é uma cidade que ela tem um potencial absurdo. Absurdo. O único problema é que foi criado de costa para o rio. Exato. Né? O rio parece que é um problema, mas eu acho que está começando, as pessoas estão começando a entender que o rio existe e a gente tem que curtir o rio, cara. Eu acredito que a COP30, não só no ramo de negócios, de indústria, de trazer oportunidades, mas é o momento de Belém mostrar a capacidade que tem. Que tem, né, cara? Exato, tão bonito, uma beleza natural. Eu recebo pessoas de fora, principalmente israelenses que vêm aqui por escala ou passam 2, 3 dias, eles ficam maravilhados com a cidade. Falar um pouquinho da comunidade. Nós temos uma sinagoga com a presença judaica na Amazônia já tem 204 anos. Então a sinagoga do qual eu também sou presidente já tem 84 anos, vai fazer esse ano. Então imagina, isso em 1940, quando meu avô ainda é um dos legados que eu estou perpetuando, ele foi um grande empresário, junto com algumas pessoas que foram precursores, na verdade, do comércio e da indústria no Pará. Tanto que eu estava conversando uma vez com a Beth Grunwald na ACP, e ela estava me falando, meu tio me mostrou um histórico, meu avô foi o 3º a se associar, imagina. Porra, olha essa história. Uma história, ele tem todo o histórico dele, estamos inclusive escrevendo um livro que provavelmente será uma história fantástica da história da imigração dele para o Brasil, para Belém, a maioria para Alenquer, nós estamos conversando agora, Santarém, e ele foi um grande empresário na época da década de 40, 50, do qual teve uma fábrica de cigarros, a primeira fábrica de cigarros do Brasil foi ele que fez
E a história é uma história não contada. Não contada, exatamente. Então, assim... É igual o café entrou por Belém. Exatamente. Eu conversei muito com o Bruno sobre isso, a gente teve essa oportunidade de trocar esses conhecimentos e é fantástico, tem muitas histórias, Ricardo. E precisa ser contada, cara. Claro. A gente tem um problema de achar que aqui nada acontece, que nada aconteceu. Cara, aconteceu. Você tem que aceitar que Belém existe, cara. Sim, e Belém existe, tem coisa boa. E ela precisa cada vez mais ser o destaque não só industrial, comercial, mas cultural. Nós temos uma cultura aqui fantástica. E que é consumida. Exato. E muito consumida, viu? Principalmente externamente. Cara, eu concordo. Eu acho que um pouco do nosso trabalho aqui é disso, né? O podcast surgiu muito para falar com pessoas daqui, para trazer problemas daqui, né? E falando em problemas, qual é a maior dificuldade que um empreendedor local aqui da nossa região encontra para fazer negócio com o exterior? Que tu vê aí no teu dia a dia na Câmara. Cara, no dia a dia da Câmara, a maior dificuldade, realmente, a gente faz essa intermediação. Você falar hebraico não é tão fácil. Tá? Nós temos aqui, eles falam muito inglês, falam francês, hoje já falam muito espanhol, teve uma imigração muito grande da Argentina. Mas assim, a maior dificuldade hoje em Belém da pessoa entender que o produto dela pode chegar em Israel é ter o conhecimento. É saber que existe hoje uma Câmara de Comércio do qual ela te faz todo o apoio, te dá todo o know-how de dizer, olha, esse teu produto é muito interessante de estar hoje em Tel Aviv sendo vendido. Isso aí a gente consegue ter a capacidade, com os contatos e as capilaridades que nós temos em Israel, de chegar ao teu produto. Eu vou te dar um exemplo. Todo início de verão, o verão em Israel começa em junho. E é uma cultura de Israel do seguinte, todo ano fazem um lançamento. Lançamento do verão, a música do verão, a roupa do verão, a comida do verão e o detalhe maior, o sorvete do verão. Cara, quando eu morei em Israel, por 3 anos consecutivos, o sorvete que mais vendeu, Frozen de açaí. Frozen de açaí. Lá. Só para você ter noção da capacidade. É incrível, entendeu? Né? O cara fazer o lançamento do sorvete do verão. E você imagina, você está no Oriente Médio, no meio do deserto, você chega numa sorveteria, você entra, você vai ver a fila. Vai comprar sorvete de quê? De chocolate, de frutas da região? Não. E a gente tomando coca aqui, né? Eu me sinto até com vergonha. Então, assim, tem a capacidade. A Câmara ela consegue te dar todo o apoio e o suporte. Para hoje você virar para mim e falar, Samuel, a gente tem essa autonomia de fazer uma consultoria dentro da tua empresa, dentro do teu produto que tu queres exportar, e a gente tem toda essa cadeia, a gente dá o acompanhamento a toda essa cadeia até o teu produto chegar no consumidor final. E essa consultoria é gratuita, é paga? Não, é paga. Nós temos hoje, na verdade hoje nós temos 3 planos no nosso site, eu queria até deixar aqui para Claro, a gente bota até na descrição, já. Isso. Nós temos aqui, o nosso site é sicbipa.com.br, o @sicbipa, CICBIPA. Nós temos aí redes sociais, nós temos Facebook, LinkedIn, temos o Instagram também. E lá no nosso site tem todos os planos de aderência. Nós temos aí um processo, desde 2022 para 2023, nós conseguimos organizar burocraticamente, paramos de fazer aquele amadorismo de amigo, Ricardo. Ricardo, você é meu amigo. Uma confraria, né? Exato. Vamos ganhar dinheiro com isso? Eu falei para os meus sócios, né? O Fernando, o João e o Roberto. Vou já acessar aqui, hein? Vamos fazer uma coisa mais profissional, porque a gente está brincando de fazer intermediação. Né, entendeu? É uma coisa que eu falo muito aqui, não basta ser, tem que parecer ser. Exato. Não basta ser profissional, tem que mostrar que é, né? Exatamente. E assim, a gente está, brevemente aí em setembro, nós vamos fazer mais um lançamento de adesão de novos sócios, na verdade, da Câmara. Nós temos aí todas as informações no nosso site, do qual a gente presta consultoria, a gente presta toda essa dinâmica de fazer com que o teu produto seja vendido. Como eu te falei, não só em Israel. Nós temos braço em Portugal, nos Estados Unidos. Temos agora um braço também na Europa. Cara, pelo que eu entendi, Samuel, não é uma coisa distante para um empresário médio. Assim. As pessoas acham, e é muito que eu quero trazer para esse podcast, que vender para fora não é só para os grandes. Não. Essa cultura... Inclusive, é para os médios e pequenos. Essa cultura, Ricardo, eu vejo muito sendo fomentada em Belém. Por que eu te falo isso? Nós tivemos uma reunião com algumas pessoas do Norte e Nordeste. Meu amigo, eles estão comprando rede. Você imagina um cara lá no meio do Oriente Médio que nunca viu uma rede na vida, eles têm uma cultura diferente, o cara quer comprar rede porque ele foi em Fortaleza, ele achou fantástico numa praia estar deitado numa rede, eles querem, olha só a demanda. Por que não a gente pode fazer isso em Belém? Mas é aquilo que a gente começou o episódio, né? A gente tem que sair da ilha para ver a ilha, porque pra gente é tão óbvio, é tão normal, que, como é que alguém vai comprar uma rede, cara? Exatamente. Te
falo, aqui nós temos muito produtos. Vou voltar para o artesanato, porque eu quero frisar no artesanato. Os israelenses que vieram aqui estavam de escala, passaram somente 8 horas em Belém e eu tive a oportunidade de levá-los na Estação das Docas. Primeiro que eles ficaram maravilhados. Nunca tinham visto uma coisa tão legal, tão diferente. Acho que o primeiro impacto é o rio parecendo um mar, né, cara? Exatamente. Eles falaram, nossa, isso nem parece um rio. E uma outra coisa que destacou muito para eles foram aquela cultura das vendas de miçangas, de colares, de casca de coco. Isso, eles são muito, muito amantes dessa cultura indígena. Eu te falo, hoje uma empresa, ou até mesmo uma pequena empresa que queira entrar no ramo internacional, que já faça essa fabricação desses objetos, tanto na área de joias, como principalmente na área de alimentos, cara, tem uma abertura absurda em Israel. Biojoias. Exatamente, exatamente. Uma outra coisa que nos procuraram também foi o chocolate, né? O cacau aqui, do qual eles são alucinados por chocolate. Sabendo que é da Amazônia, é que a gente estava conversando há pouco antes. A marca, o valor agregado é muito alto. O nome Amazônia, o que você coloca tem um poder assim de venda absurdo. Principalmente em Israel, cara. Principalmente em Israel. Cara, tem muito... É aquilo, tu tens que sair da ilha pra ver a ilha. Sabe por que eu tô com isso na cabeça, meu? Eu fui pra Gramado, acho que 2 anos atrás, e tudo na região sul é motivo pro cara te cobrar pra tu ter a experiência da cultura deles. Sim. Eu falo pra todo mundo essa experiência que eu fico puto, que eu gastei R$10 pra ver o cara fazer mate. Pra quem não sabe, mate é o mato. Sim, sim, sim. Eu entrei, mate é feito assim, acabou. Falei, não, cara, mas eu paguei porque eu queria ver como é que era feito. Sabe que uma vez a gente estava conversando, vou te dar uma ideia. Eu tenho falado muito de açaí, mas eu vou dar o exemplo do açaí. Cara, o dia que fizerem uma exposição de como é processado o caroço do açaí, mostra para o turista, meu amigo, vai lotar. Você vai ganhar, às vezes, mais na visita do que vendendo só o açaí. Cara, é isso Sério? que eu falo. A gente falta mais repertório. Eu acho também. Eu acho. Eu comecei a viajar mais agora e eu tenho acompanhado uma tendência de que as pessoas elas não querem ser mais turistas, elas querem viver o dia lá. A experiência do local. É imersão. Exatamente. Né? Eu até falei com um amigo meu, cara, bora fazer um serviço aqui, bora montar, do cara passar o dia como a gente vive. A gente pega uma lancha, ele pesca com a gente, ele frita o peixe com a gente, ele bate o açaí, ele dorme depois do almoço com aquele solzão, depois 6 da tarde a gente devolve o cara. Olha, uma outra história que eu lembrei agora, teve um amigo nosso israelense que veio em Belém, ele é de Belém, mas mora há muitos anos já em Israel. E aí ele estava aqui em Belém, tudo me mandou uma mensagem dizendo que estava vindo e tal, acabei não conseguindo encontrá-lo. Simplesmente, Ricardo, eu não sou paraense, sou paulista, mas moro em Belém há mais de 30 anos. Ele me manda uma mensagem, Samuel, você já conhece o Combu? Eu falei, cara, nunca fui lá. Cara, eu peguei um esporro dele e falou, cara, como é que você mora em Belém? De frente para um rio maravilhoso. Você nunca foi no Combu? É porque a gente nasceu de costa pro rio. Cara, essa conduta nossa, a gente precisa mudar isso. Valorizar o que a gente tem, principalmente. Isso aí é o primeiro ponto crucial. E, cara, ele falou, Samuel, eu já fui em Ibiza, eu já fui na Itália, eu já fui nos Alpes Suíços, mas a beleza do qual eu pude adquirir nessa viagem que eu fiz, ele falou, Samuel, é inesquecível. Inesquecível. É diferente. Então a gente precisa, cara, valorizar muito mais a nossa cultura. E, cara, esses passeios para turistas, eles ficam maravilhados, cara. Cara, é porque é diferente, né, cara? O rio do tamanho que é. Cotijuba, eu nunca fui em Cotijuba, pô. Cotijuba é lindo, cara. É muito lindo. Eu aconselho aí. Que era um local que as pessoas não consomem. Exato. Aí vem turista em transatlântico, para lá, consome, que a gente nem sabe. Cara, eu acho que precisava ter um incentivo, eu sei que tem, mas eu acho que precisava ter um pouco mais de organização no incentivo cultural, turístico, de visitações turísticas no local. Cara, eu concordo. Mas a gente pode falar de outro podcast. É um próximo. Samuel, me fala agora. O que tu tens para falar pra gente da Câmara? Enfim, eu quero ouvir mais de ti, cara. Porra, olha... De mercado, de cultura, de pessoas, de gestão, sei lá, o que tu, nesse tempo da Câmara, acompanhou, que é importante trazer pra gente, cara? O que é muito importante falar para vocês é que, diariamente, nós temos uma demanda muito grande de procura de matérias-primas. Vou te dar exemplos. Carne, principalmente, grão, área de tecnologia no agro. Então, assim, como eu estava conversando com você, nós temos aqui um grupo que tem mais ou menos somado quase 700 pessoas. Do qual você me traz uma demanda e a gente coloca nesse grupo, se eu não tenho o produto ou não tenho a tecnologia
provavelmente eu conheço quem tenha. Mas esse grupo é de pessoas de Israel querendo consumir? A maioria são pessoas de Israel, são grandes empresários de Israel e alguns já estão aqui em Belém, principalmente na área de Norte e Nordeste, porque eles estão vendo uma possibilidade de negócios voltado para essa região, na área do agro, do qual, cara, é uma demanda diária. Eu vou te dar um exemplo. Há 6 meses atrás, teve um israelense que colocou no grupo uma nova tecnologia que é para você medir como está a saúde da planta. Foi criado, parecia um tablet pequeno. Uma IA rodando. Exato. Você finca ela no pé da planta e ela te dá toda a saúde da planta. Se está faltando irrigar, qual é a temperatura, qual é a melhor hora para você fazer a irrigação, o nível de umidade do solo. Você imagina, um cara que é um produtor, vou te falar o exemplo de Dendê, ele colocar para ter exatidão, cara, otimizar a produção. Otimizar a produção, ele ter um controle maior de pragas, ele conseguir trazer as informações do qual ele vai trazer, vai agregar um valor muito maior para o produto que ele vai vender. Então, Israel tem a capacidade de trazer soluções, não só tecnológicas, em coisas que aqui em Belém, cara, tem muita coisa para fazer. É um leque de opção absurdo. Isso eu estou falando só da área do agro, a área da segurança pública, por exemplo. Muita gente nos procura em relação à tecnologia, equipamentos, a treinamento de pessoas, principalmente. A gente tem essa capacidade com a Câmara de fazer justamente essa intermediação e até de trazer pessoas para fazer isso. Pô, legal. Samuel, a gente está na reta final aqui e a gente sempre faz a pergunta que eu até te adiantei para não te pegar de surpresa, que eu vi que tu chegaste aqui. Ele falou até com a filha dele, contou a história. Pô, pai, corta o cabelo, faz a barba, assim, a gente arruma. Samuel, para quem quer começar realmente a explorar mais esse mercado, necessariamente não precisa ser grande, né? Isso tu já falaste, claro. Pode ser um cara médio, um cara pequeno aí. O que tu tens para falar como Câmara, cara? Assim, pro cara que está começando, sei lá, dica, dá uma consultoria rápida pra gente, assim, começa por aqui, faz isso e termina aqui. Isso, como Câmara, eu acredito que primeiro entrar em contato, acessar a nossa página, o nosso site, tem as informações lá, mas a gente tem a capacidade de fazer todo esse processo, primeiro, de fazer uma consultoria, num local que você tenha um produto, a gente vai ver se tem a condição, se é viável vender em Israel, mas tem um ponto muito positivo, a gente não vende somente para Israel. A gente vende também para o Brasil. Então, a comunidade judaica no Brasil... Consome também. Só em São Paulo é a segunda maior comunidade judaica do mundo. Entendeu? Terceira maior, na verdade. A segunda é Nova York, a terceira é no São Paulo. Então, nós temos aí uma gama de contatos no Brasil muito grande. E muito importante salientar é que não há necessidade... As pessoas me perguntavam muito, Ricardo, mas para ser da Câmara tem que ser judeu, tem que ser da comunidade? Não. Era o que eu ia te perguntar, já que eu estou com vontade de estar na Câmara. Não! É totalmente o contrário. O nosso intuito é trazer pessoas para agregar. É uma associação. A gente precisa ter essa força externa de pessoas com as suas expertises e capacidades da gente agregar e crescer junto. Isso é muito importante. No judaísmo, a gente quer o bem do outro. A gente faz o bem ao outro. A gente cresce mesmo, junto. É cooperar. Se você está bem, eu estou bem. Se você está mais ou menos, a gente... Opa, Ricardo, o que está acontecendo? A gente pode te ajudar. Cara, e na parte mais burocrática, vocês ajudam, vocês orientam? Sim, nós temos o diretor jurídico, junto com o diretor institucional, nós temos a capacidade toda de fazer essa avaliação, esse acompanhamento. A gente traça um perfil, na verdade, de quem quer entrar na Câmara. A gente vê o perfil se está viável ou não está viável. E é muito transparente, a gente não tem por que vamos vender tal coisa, a gente sabe que aquilo não vai entrar. Um exemplo muito grande que eu tive em Israel é a fruta cupuaçu, por exemplo. Não entrou. Cara, não teve uma aceitação. Não teve uma aderência. Porque é uma fruta que ela é muito diferente para o israelense, muito ácida. Um outro exemplo que eu também fiz a experiência, pão de queijo. Cara, nós levamos pão de queijo, eu levei pão de queijo para fazer uma experiência, não foi muito bem aceita. Já uma outra experiência, que inclusive encontrei com uma amiga em São Paulo, o brigadeiro, Ricardo. O brigadeiro foi um sucesso. Açúcar é foda, velho. O brigadeiro foi um sucesso. Ela abriu uma brigadeiria em Tel Aviv. Só pra isso. Onde ela deu entrevista no Jerusalém Post. Ela foi destaque. Cara, o segredo é abre um lugar que vende brigadeiro, açaí e havaiana. Não tem como dar errado, velho. Exato, cara. Exato. E música brasileira, tá? É mesmo? Música brasileira. Eu tenho uma banda, vou te mandar essa música, que é muito legal. O cara é jovem, ainda na universidade. Ele pegou um pouco da bossa nova e fez uma bossa nova em hebraico. Cara, é fantástica a música. Eu vou te passar, é muito legal. Deve ser bem legal.
Samuel, reta final, quero te agradecer, mas antes de finalizar, vai alguns recados. Segue o plano todo dia 1, 10 e 20 de cada mês. Cara, eu falo muito, compartilha. Inclusive eu quero começar a falar no início, Gerson, para compartilhar. Eu ouvi dizer que dá até azar se não compartilhar. Não, sabe por que eu falo para compartilhar, Samuel? Porque, querendo ou não, cara, eu falo todo episódio. As pessoas entregam um pouco do tempo dela pra gente. Sim. Tipo, tu vieste aqui, não cobraste nada, ficaste 1 hora do teu tempo aqui, que tu podia estar fazendo outra coisa. Uhum. E, pô, se a gente não compartilhar isso, que é conteúdo válido, cara, conteúdo de valor, porque provavelmente vai ajudar alguém, é falta de cooperação. Claro. Seja um pouco judeu nesse momento. Claro, Coopere com alguém, cara, ajude alguém. Então manda para 3, 4 pessoas. E o que mais, Potiguar? É isso, né? Sigam a gente no Deezer, no Spotify, acione o sininho, acompanhe a gente onde tiver, YouTube. Para te acompanhar, Samuel, além do institucional, ou é só institucional? Nós temos o institucional, no momento só institucional, nós temos página no Facebook também da Câmara e no Esse LinkedIn. SIC é o Isso, SICBIPA. SICBIPA, @SICBIPA. SICBIPA. SICBIPA. Fala direto com vocês. Isso, nós temos lá, tem um um link lá que já direciona com a gente, já faz preenche a ficha, na verdade, de cadastro. E eu acredito que o nosso papel, finalizando, na verdade, o podcast, já vou me antecipar um pouquinho, quero agradecer aí o convite mais uma vez. Eu que agradeço o seu tempo, cara. É fantástico o teu trabalho, já acompanho desde o dia que eu fui apresentado no evento legal. que nós estávamos. Posso te garantir que eu fiz uma propaganda muito grande para a comunidade, principalmente. Pô, e aí nós temos hoje uma comunidade com quase 1.000 pessoas, então legal. Pessoas atuantes e estão vibrantes ali, presenciando os nossos eventos, então isso é muito bom. Mas o que eu queria dizer é para as pessoas entrarem no nosso site, acompanhar o nosso trabalho, ver que a gente está aqui para agregar, para ajudar. Eu acrescentaria, Samuel, tu estás levando a Amazônia contigo. Exato, sempre. Um pouco da gente, A gente cara. precisa abraçar, a gente precisa mostrar que a Amazônia não é apenas um exemplo só. Nós temos um leque de opções absurdas que a gente tem capacidade e condições de fazer Belém decolar. E que se faz negócio na Amazônia. Exatamente. A Amazônia não é só fruta. Exatamente. É business também, pessoal. Eu queria, na verdade, fazer já o convite. Nós vamos ter o nosso jantar de lançamento para novos sócios. Será agora em setembro. A data já vai ser fechada, eu acredito que seja dia 25 de setembro. Nós vamos mandar para você todo o informativo. Cara, já aceitei. Só que assim, esse jantar inicialmente são para as pessoas chaves ainda. A gente está fazendo um jantar um pouco menor, porque graças a Deus na nossa abertura nós tivemos muita gente. Então o auditório ficou até um pouquinho pequeno. Mas nós estamos selecionando pessoas que a gente vê um potencial que possa agregar e cooperar junto com a Câmara. Cara, isso é fantástico. Eu fico muito honrado com o convite. Maravilha. Muito mesmo. Pode confirmar que eu vou. Maravilha, obrigado. Cara, Samuel, obrigado. Pessoal, já sabe, compartilha, acompanha a gente. É isso. Abraço.